Dando continuidade aos nossos pães de linha de saúde, que é a nossa gama Pura Vita, vamos então elaborar aqui um pão com o integral beterraba, ou seja, o integral Pura Vita beterraba, e onde vamos adicionar também a levedura ao quedo vermelha, que é própria para panificação, e água. Como bem é uma receita muito simples, é só colocar, amassar e ter uma boa amassadura. Então, colocamos primeiro a farinha do integral Pura Vita beterraba. De seguida colocamos a levedura ao quedo vermelha e colocamos também a água. Agora é só dar movimento à máquina, uma média de 3 minutos em primeira velocidade, em segunda velocidade 7, 8 minutos, dependendo sempre da máquina com que estamos a trabalhar. Depois de obter uma boa massa, com uma boa liga, podemos então aqui fazer uma sugestão, ou seja, mais uma, para vocês poderem fazer nas vossas casas. Neste caso, para os bagels, vamos pesar com 100 gramas. Vamos pesar aqui uma média de 4, 5. Como bem, isto é mesmo beterraba, isto não é corante. A beterraba passa este tipo de cor para as nossas mãos e se for corante, passando na água, ele rapidamente desaparece. Pois é um bocadinho mais difícil, mas de relembrar que este pão é muito bom para a nossa saúde. Daí pertencer também à nossa linha Pura Vita, linha de saúde. Estamos a dar sugestões de pães nessa vertente, porque também é uma tendência do consumidor, uma tendência mundial, tudo o que é saudável. Eu acho que é muito melhor quando é saudável. E aqui às vezes temos sabores que podemos explorar. Para fazer o bagel, fazemos umas bolinhas. Neste caso tenho aqui 6, coisas muito simples. E agora uma massa também, ou seja, a mesma receita, exatamente a mesma coisa, a única coisa que muda nesta receita que eu vos vou também dar de sugestão é a quantidade da água. Esta receita é o integral Pura Vita, é o caso da levedura e 90% de água. Esta massa ficou em fermentação de 12 horas, ficou no frio, ela tem uma textura muito mais macia, como estão a ver aqui. Podem ver aí em casa, em relação ao bagel. O bagel é uma massa mais segura, porque leva uma média de 62, 63% de água. Aqui levou 90%. Deixei em frio, 12 horas, barrei este recipiente com azeite e coloquei aqui a massa. A ideia aqui é fazer uma focaccia de beterraba. Para fazer uma focaccia de beterraba, nós precisamos de um tabuleiro vazio, ok? Colocam uma folha e no centro colocam um pouco de azeite. Vão ver aqui, espalham sobre o tabuleiro e colocam a massa por cima. Trabalhar sempre com azeite nas mãos, que é para a massa hidratar, para ficar mais saboroso e também ela poder esticar melhor sobre o tabuleiro. Isto é um processo italiano, é um processo tradicional italiano, que demora algum tempo a fazer, mas como vocês sabem, o tempo também é o segredo da panificação. Sem tempo, nada feito. De meia em meia hora, de 20 em 20 minutos, de um quarto em quarto de hora, vocês vão percebendo a fermentação da massa, vão sempre esticando até a massa ocupar totalmente o tabuleiro. No caso dos bagels, agora guardamos aqui um bocadinho do azeite, abrem um buraco ao centro e abrem desta maneira. E assim sucessivamente, vão sempre abrindo. Quando melhor abrirem aqui este centro, mais perfeitinho ele vai ficar no seu produto final. Estão a ver? Então, aqui abrimos, sempre desta forma, cuidadosamente,
para que a massa estique para onde vocês pretendem. São trabalhos extremamente fáceis e que fazem a diferença. Aqui, pegando no primeiro que eu fiz, veem que ele já perdeu um pouco de tensão e ele vai abrindo sempre para onde eu quero. Como sugestão de cobertura, podemos utilizar o nosso milho girassol, isto é milho painço, que é a cobertura do nosso integral Pura Vita milho girassol, que também fica um pão bastante apelativo. Se por acaso não colar, a semente não estiver a colar no topo, vocês passam-lhe um pouquinho de água, uma coisa mínima, com um pincelzinho, e colocam na semente. Depois de colocar na semente, é só passar para o tabuleiro e ele fica assim, com este aspecto apelativo. Vamos fazendo sucessivamente nas outras e passar na cobertura. Se por um acaso ela estiver a levedar daqui a 10 minutos, um quarto de hora, se sentirem que há uma levedação considerável, podem ir lá e tornar a abrir até ao formato que vocês pretendem, ou seja, a largura do círculo. Depois desta fase, podem colocam na estufa uma média de 30 a 40 minutos até ter uma boa levedação. Normalmente 2 vezes mais, 3 vezes mais no máximo do seu tamanho original. E os nossos bagels estão preparados. Eu já tenho uma focaccia preparada com fermentação. Ela fermentou, fica com este aspecto. Aqui, o que poderemos fazer é passar-lhe um pouco de azeite por cima, suavemente, para vocês verem melhor. E colocam um pouco de alecrim para lhe dar um ar mais rústico e um sabor mais intenso. E depois a flor de sal, que é tradicional nas focaccias. Neste ponto aqui é só colocar no forno a 230 graus, uma média de 12 a 14 minutos. Os nossos bagels, neste ponto de fermentação, como estão a ver, ele cresceu quase o triplo. Eu previamente já fiz a sua fermentação e posso cozer os dois no mesmo forno. Adicionando sempre o vapor no início da cozedura. E cá está, vou meter 12 minutos. E temos aqui os nossos bagels com a nossa cobertura de milho e girassol. Aqui neste caso temos a nossa focaccia, tem uma textura muito engraçada. Vocês também, como sugestão, podem fazer focaccias do alfarroba, do abóbora, de vários purabitas e depois fazerem montagens, se caso preferirem. O que é importante é mostrar também um pouco da textura da focaccia. Neste caso vou cortá-la para poderem ver. E fica com uma textura deste género, bastante apelativa. Aqui no bagel podem criar as vossas próprias sandes com diversos recheios. Nunca se esqueçam é que isto é uma linha de saúde e são pães, ou seja, a linha Pura Vita são pães que já são clean label. Para ficarem com uma ideia sobre os nossos pães de saúde a nível de recheios, também vou-vos deixar algumas sugestões que depois poderão consultar nas nossas receitas ou até mesmo, quem não tiver acesso, pedir apurados para fornecer as questões de recheios nas nossas sandes. Aqui a base do salmão, aqui a base do peito de peru. Espero que gostem. Para fazer estas sandes é simples, podem cortar a focaccia e recheá-la, podem fazer mais alta ou podem fazer neste formato mais baixo.